Há um momento em toda a presidência onde a retórica se choca com a realidade, onde discursos bonitos sobre soberania, sobre política externa independente, sobre o Brasil como protagonista global, encontram o poder bruto de uma superpotência que não aceita contestação. E para Lula, esse momento chegou na forma de um ultimato tão direto, tão desprovido de sutileza diplomática, que deixou Brasília em estado de choque. Ou corta relações com Cuba, ou sofre sanções econômicas. Não foi sugestão. Foi pedido, foi ordem. E veio diretamente de Donald Trump, de volta à presidência dos Estados Unidos, e determinado a reimplementar uma política externa que não tolera meio termo. O ultimato chegou através de canais diplomáticos na última semana de janeiro de 2026. Não houve conferência de imprensa, não houve tweet inflamado. Foi comunicação formal, discreta, mas absolutamente clara. O secretário de Estado americano entregou mensagem ao embaixador brasileiro em Washington. O conteúdo vazou, inevitavelmente, e agora Lula enfrenta uma das decisões mais difíceis de seu terceiro mandato. Uma decisão que não tem respostas fáceis. Uma decisão que, independentemente do que escolher, terá consequências profundas para o Brasil. Para entender por que isso é tão devastador, você precisa entender o que Cuba significa para Lula. Não apenas como país, mas como símbolo. Cuba representa tudo o que Lula sempre defendeu em solidariedade sul-sul, resistência ao imperialismo americano, autonomia para países pequenos escolherem seus próprios sistemas políticos sem interferência externa. Durante seus 2 primeiros mandatos, Lula manteve relações próximas com Havana. Visitou Fidel Castro, defendeu Cuba em fóruns internacionais, opôs-se ao embargo americano. E agora Trump está exigindo que Lula abandone tudo isso, que corte relações diplomáticas com Cuba, que feche a embaixada brasileira em Havana, que encerre todos os acordos de cooperação, que em essência se alinhe completamente com a política americana em relação à ilha caribenha. E está fazendo essa exigência não como pedido entre aliados, mas como ultimato com prazo e consequências específicas, internacionais. Opôs-se ao embargo americano. E agora Trump está exigindo que Lula abandone tudo isso, que corte relações diplomáticas com Cuba, que feche a embaixada brasileira em Havana, que encerre todos os acordos de cooperação, que em essência se alinhe completamente com a política americana em relação à ilha caribenha. Está fazendo essa exigência não como pedido entre aliados, mas como ultimato com prazo e consequências específicas. As sanções ameaçadas não são simbólicas. Segundo o vazamento, incluem tarifas sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos, especificamente aço, alumínio e potencialmente produtos agrícolas. Os EVAs são o segundo maior destino das exportações brasileiras, respondendo por aproximadamente 15% do total. Em 2025, o Brasil exportou cerca de 40 bilhões de dólares em mercadorias para os Estados Unidos. Tarifas significativas sobre essas exportações custariam ao Brasil bilhões. Mas o impacto vai além de números comerciais, porque sanções americanas carregam peso que vai muito além do mercado bilateral. Empresas internacionais, bancos, investidores, todos prestam atenção quando Washington ameaça sanções. Mesmo que as sanções sejam tecnicamente limitadas a comércio direto ao Brasil, o efeito cascata seria muito maior. Investidores reconsiderariam exposição ao Brasil. Bancos ficariam mais cautelosos. O prêmio de risco do país subiria. E Lula sabe disso. Sua equipe econômica, liderada por Fernando Haddad, certamente já apresentou análises detalhadas do que sanções americanas significariam. Para uma economia brasileira já lutando com crescimento lento, dívida pública alta, déficits persistentes, um choque adicional vindo de sanções seria devastador. Poderia empurrar o Brasil para a recessão, aumentaria desemprego, pressionaria ainda mais o real. Então a escolha que Trump está forçando sobre Lula é brutal. Manter princípios de política externa e sofrer consequências econômicas graves. Ou abandonar esses princípios, aceitar a humilhação de ceder ao ultimato americano, mas preservar a estabilidade econômica. Não há opção boa. Qualquer escolha tem custos enormes. E aqui está o que torna isso particularmente cruel. Trump sabe exatamente o que está fazendo. Sabe que está colocando Lula em posição impossível. E não se importa. Na verdade, provavelmente está gostando. Porque para Trump, isso não é apenas sobre Cuba. É sobre estabelecer precedente. É sobre demonstrar a países da América Latina que desafiar Washington tem preço.
É sobre reacertar a hegemonia americana no hemisfério ocidental, depois de anos onde países como o Brasil se sentiram livres para perseguir políticas independentes. A reação inicial de Lula foi de indignação. Em reunião fechada com ministros, teria dito que o Brasil não aceita ordens de ninguém, que soberania nacional não é negociável, que Trump não tem direito de ditar com quem o Brasil mantém relações diplomáticas. Toda a retórica clássica de Lula sobre a autonomia brasileira, e isso ressoa com sua base, com movimentos sociais, com intelectuais de esquerda que sempre defenderam política externa independente. Mas ministros mais pragmáticos, especialmente Haddad e o ministro das Relações Exteriores, estariam alertando Lula sobre realidades econômicas, sobre o que sanções realmente significariam, sobre a fragilidade da situação fiscal brasileira, sobre como o país não pode se dar ao luxo de confronto econômico com os Estados Unidos neste momento. E há outra camada de complexidade, porque esta não é decisão que Lula pode tomar isoladamente. O Congresso brasileiro está observando. E o Congresso, controlado por centrão pragmático, não tem lealdade ideológica a Cuba. Muitos parlamentares, especialmente aqueles ligados ao agronegócio que exporta massivamente para os USA, estão horrorizados com a possibilidade de sanções que prejudicariam seus setores. Se Lula decidir desafiar Trump e manter relações com Cuba, enfrentará pressão doméstica tremenda. O Congresso poderia se rebelar, poderia começar a obstruir a agenda legislativa do governo, poderia até explorar impeachment se a situação econômica deteriorar significativamente. Lula já tem relação tensa com o legislativo. Esta crise poderia quebrar completamente sua capacidade de governar. Por outro lado, se Lula ceder, se cortar relações com Cuba em resposta ao ultimato, a reação de sua base será explosiva. Movimentos sociais o acusarão de traição. Aliados de longa data na esquerda latino-americana verão isso como capitulação ao imperialismo. Dentro do próprio PT, facções mais ideológicas se revoltarão. Lula poderia enfrentar cisão em seu partido, perda de apoio de movimentos que foram cruciais para elegê-lo. Então, não importa o que escolha, Lula perde. A única questão é onde quer pagar o preço, economicamente ou politicamente, com o Congresso ou com sua base, com investidores ou com aliados ideológicos. E aqui está o que torna essa situação um estudo de caso perfeito sobre os limites do poder brasileiro. Porque por anos, durante seus primeiros mandatos e durante o governo Dilma, o Brasil operou sob ilusão de que tinha margem de manobra significativa em política externa, que podia desafiar Washington em questões específicas sem consequências graves, que a autonomia era realmente possível para a potência média como o Brasil. Essa ilusão foi sustentada por circunstâncias específicas. Durante grande parte dos anos 2000, os Estados Unidos estavam distraídos. Guerras no Afeganistão e Iraque, crise financeira de 2008. Washington simplesmente não prestou muita atenção ao que estava acontecendo na América Latina. Então o Brasil pôde manter relações com Cuba, Venezuela, Irã, sem enfrentar pressão americana significativa. Mas agora isso mudou. Trump está de volta. E o segundo mandato de Trump é diferente do primeiro. Mais focado, mais preparado, com equipe que sabe como usar instrumentos de poder americano de forma mais efetiva. E uma das prioridades é reimplementar a doutrina Monroe para o século XXI, América Latina como esfera de influência exclusiva americana, sem tolerância para países da região, mantendo relações próximas com adversários de Washington. Cuba é teste. Se Trump conseguir forçar Lula a cortar relações com Havana, estabelece precedente. Próximo pode ser Venezuela, depois Nicarágua, qualquer país que Washington considere problemático, e outros países latino-americanos estarão observando. Se o Brasil, a maior economia da região, cede a ultimato americano, que chance tem países menores de resistir? Mas há também possibilidade de Lula chamar blefe de Trump, de apostar que Washington não implementará realmente sanções graves contra o Brasil, porque sanções são espada de dois gumes. Prejudicam não apenas o país sancionado, mas também empresas americanas que fazem negócios com esse país. Tarifas sobre importações brasileiras encarecem produtos para consumidores americanos. Empresas americanas que exportam para o Brasil perderiam mercado. Trump pode estar blefando. Pode estar apostando que mera ameaça de sanções será suficiente para forçar compliance de Lula. E se Lula mantiver nervo, se recusar ceder, Trump pode recuar silenciosamente, não querendo admitir derrota,
mas também não querendo lidar com custos políticos domésticos de sanções reais. Essa é a aposta arriscada. Mas Lula já fez apostas arriscadas antes e ganhou. A questão é se está disposto a fazer essa aposta agora, em momento onde a economia brasileira é tão frágil, onde margem de erro é tão pequena. A China está observando tudo isso com interesse intenso, porque o que Trump está fazendo com Lula e Cuba é exatamente o tipo de pressão que Washington pode começar a aplicar sobre países que mantêm relações próximas com Pequim. Ou escolhe Estados Unidos, ou escolhe China, pode ser próximo ultimato que países como o Brasil enfrentam. E como Lula responde agora sobre Cuba, estabelecerá precedente sobre como responderá depois sobre China. Se Lula cede sobre Cuba, sinaliza que Brasil está disposto a subordinar política externa a pressões econômicas americanas. Isso encorajaria Trump a pressionar mais em outras áreas. Mas se Lula resiste sobre Cuba, mesmo a custo econômico, sinaliza que Brasil tem linhas vermelhas, que há limites para o que Washington pode exigir. A decisão que Lula toma agora moldará não apenas relação Brasil, mas a arquitetura geopolítica mais ampla de como potências médias navegam pressões de grandes potências. Dentro de Brasília, diferentes facções estão lobbying furiosamente. O agronegócio, através de sua bancada no Congresso, está pressionando Lula a ceder. Argumentam que Cuba não vale a pena arruinar relações comerciais com Exílua, que pragmatismo deve prevalecer, que política externa precisa servir interesses econômicos brasileiros, não ideologia. Movimentos sociais, sindicatos, intelectuais de esquerda estão pressionando na direção oposta. Argumentam que ceder é traição de tudo que Lula sempre representou, que princípios importam mais que dólares, que dignidade nacional não tem preço. E no meio, Lula está tentando encontrar saída que não existe. Alguma terceira via que permita manter dignidade sem sofrer consequências econômicas devastadoras. Talvez reduzir nível de relações com Cuba sem cortá-las completamente. Talvez oferecer alguma concessão simbólica a Trump, enquanto mantém substância da relação bilateral com Havana. E no meio, Lula está tentando encontrar saída que não existe. Alguma terceira via que permita manter dignidade sem sofrer consequências econômicas devastadoras. Talvez reduzir nível de relações com Cuba sem cortá-las completamente. Talvez oferecer alguma concessão simbólica a Trump, enquanto mantém substância da relação bilateral com Havana. Mas Trump não está interessado em meio-termos. O ultimato é claro: cortar relações completamente ou enfrentar sanções. Não há espaço para negociação. E isso é deliberado. Trump quer forçar escolha binária. Quer que Lula seja visto ou como capitulando completamente ou como desafiando abertamente Washington, porque qualquer uma dessas opções serve aos objetivos de Trump. Se Lula capitula, Trump demonstra poder. Se Lula resiste e sofre economicamente, Trump demonstra custo de resistir. De qualquer forma, Washington vence. Os próximos dias serão cruciais. Fontes indicam que Trump deu a Lula prazo até final de fevereiro para decidir, aproximadamente um mês, tempo suficiente para Lula consultar, negociar e explorar opções, mas não tempo suficiente para evitar decisão. E seja qual for a decisão, marcará ponto de inflexão na presidência de Lula. Porque isso não é apenas sobre Cuba, é sobre que tipo de presidente Lula será em seu terceiro mandato. O idealista que mantém princípios, não importa o custo, ou o pragmático que reconhece realidades de poder e se adapta. A verdade, provavelmente, é que não há escolha boa, que Lula está em posição onde qualquer decisão terá consequências negativas enormes, e que Trump criou deliberadamente essa situação, forçou Lula em canto onde não há escape sem dor. Se esta análise ajudou você a entender a profundidade do dilema que Lula enfrenta, se você vê agora que isso é sobre muito mais do que relações diplomáticas com Cuba, compartilhe. Porque o que está acontecendo aqui é caso de estudo sobre limites de autonomia para países médios em sistema internacional dominado por superpotências. Os próximos capítulos se desenrolarão rapidamente. Observem declarações públicas de Lula, observem movimentações no Congresso, observem reação de mercados e observem, especialmente, se Trump começa a suavizar retórica ou se mantém pressão máxima. Deixe sua opinião. Você acha que Lula deveria ceder ao ultimato de Trump ou manter relações com Cuba independente das consequências? Você acredita que princípios de política externa valem custo econômico? E como você acha que países médios como o Brasil deveriam navegar pressões de superpotências? Essas não são perguntas abstratas, são dilemas reais que líderes brasileiros enfrentam.
E como respondemos diz muito sobre que tipo de país queremos ser. Obrigado por acompanhar esta análise. Até a próxima crise diplomática, que, dado o momento que vivemos, provavelmente virá em breve.